Boa noite para quem está assistindo isto à noite, não é? Ou boa tarde ou bom dia para quem assistiu no outro horário. É um grande prazer, é uma grande alegria, como sempre, voltar a estar aqui, voltar a falar com todos, apesar de ser por esses meios, mas é sempre prazeroso. E hoje vamos fazer um estudo sobre curiosidade e mediunidade, baseado numa página do livro Seara Espírita. Antes de começarmos, então, a nossa apresentação, nosso diálogo, né, de uma via só, eu vou ler uma página do Vida Feliz, fazer uma pequena oração e iniciaremos, então, a nossa apresentação. São considerados infortúnios as ocorrências naturais do processo da existência humana. Perda de pessoas queridas, acidentes com sequelas dolorosas, ruína econômica, falência afetiva, terremotos e outros cataclismos. Certamente constituem problemas graves, não, porém, desgraças reais, exceto para quem se deixa revolucionar pelos seus efeitos, destruindo os valores elevados da vida. Sabendo-se enfrentar esses fenômenos geradores de dissabor, deles se retiram valiosos bens que felicitam. Uma página bem apropriada para o momento que a gente vive, né? A gente perde um pouco a rotina, perde um pouco a normalidade, mas que é importante que a gente reflita e que tenha a capacidade de compreender que tudo está no seu lugar, tudo acontece da maneira correta e como tem que ser. Então, vamos tentar nos concentrar, tentar visualizar a imagem de Jesus, buscando na sua imagem a paz e a serenidade necessária para enfrentar as dificuldades e os dissabores do dia a dia. Certos de que nós somos capazes e que temos a oportunidade de vivenciá-los agora, não perdemos o controle, não percamos a paciência, não percamos a capacidade de raciocinar e de enfrentar cada um deles na medida correta, da forma certa. Que Jesus e os nossos anjos de guarda fiquem conosco neste momento, para que possamos sintonizar com o bem e refletir sobre alguns momentos, sobre o tema que foi proposto. Que assim seja, graças a Deus. Então eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, para vocês verem aquilo que eu preparei, o que eu tentei esboçar numa forma de um estudo, ou de uma reflexão, ou de uma que seria uma conversa se estivéssemos todos juntos, não é? Então, eu começo referindo aqui um filósofo, né? Eratosthenes, que nasceu 276, ou viveu na época 276 anos antes de Cristo, e ele teve uma reflexão certa vez. Era um filósofo, um pensador bastante observador, e ele certa feita foi buscar água num poço e viu que os postes, não é? Que as estacas, aquilo que estava na posição vertical não produzia uma sombra, ou seja, a sombra era sobre a própria imagem, né? E ele achou curioso e pensou, será que em Alexandria será assim? Né? E fez essa reflexão. Entretanto, contratou uma pessoa, um andarilho, que media as distâncias, né? Na época não havia assim grandes medições, então media a passos. E ele foi a Alexandria, essa pessoa que ele contratou, foi a Alexandria, mediu a distância, e à mesma hora ele soube que Alexandria faria uma sombra. Os postes, ou o que estava na vertical, faria uma sombra.
E ele, calculando a distância que existia entre onde ele estava, em Cinéia, até Alexandria, havia cerca de 800 quilômetros, e medindo o ângulo que faziam as sombras, ele calculou a circunferência da Terra. Não é? Esse cálculo da circunferência ainda hoje é válido, ainda hoje é foi bastante próximo da realidade, ele só não considerou a latitude, né? Então, o fato de ele não ter considerado a latitude faz com que ele tenha um erro de 0,1%, 0,1,5%, 0,15%, uma coisa parecida. Ou seja, 276 anos antes de Cristo, ele já calculava a circunferência da Terra. Isto tudo pela simples curiosidade de saber se a sombra era igual onde ele estava do que em Alexandria. Isto para referir que a curiosidade vem nos acompanhando já há muito tempo. Não é? Já há vários séculos que a curiosidade faz com que o homem evolua, que o homem procure fazer a sua evolução científica, evolução de todo o processo da aprendizagem e tudo mais. Não é? Então, no livro Seara dos Médiuns, o item 5, né? O quinto capítulo, o item número 5 do livro, é que Kardec fala sobre a curiosidade. Kardec, desculpem, Emmanuel fala sobre a curiosidade. Né? Então, Emmanuel nos convida à curiosidade, princípio da ciência. Sem a curiosidade, a ciência não evoluía. Né? Quem diria que Pasteur fosse descobrir, se ele não tivesse um microscópio, se ele ia descobrir aquelas pequenas partículas, aquelas bactérias e tudo mais. Quem diria que Einstein fosse descobrir a teoria da relatividade se não tivesse a curiosidade. Isaac Newton, que faz também todo o processo de descobrimento da gravidade, tudo sempre com a curiosidade, sempre com acontecimentos que a gente julga aleatórios, não é? Mas que quem conhece o Espiritismo sabe que não são, mas ali sempre tem a curiosidade da pessoa, como é que eu vou dizer, do ser, não é? Buscando o conhecimento e buscando se informar cada vez mais. Então, a curiosidade é o primeiro passo para as grandes descobertas que são levadas a efeito por quem perseverar no trabalho. Quem continuar trabalhando e quem continuar buscando na questão da curiosidade vai chegar e vai alcançar aquele princípio que no início parecia uma coisa desproporcionada e sem sentido, mas que com esse trabalho, com esse estudo, com esse aprimoramento, isto vai evoluindo. Né? Se a curiosidade é o início, observemos que não podemos dispensar o esforço continuado nem saltar etapas. Aqui a reflexão é que tudo começa com curiosidade, mas que a gente não pode ultrapassar nenhum tipo de limite nem queimar nenhuma das etapas que tem no desenvolvimento. Por exemplo, a gente não pode pegar uma criança que está numa fase do aprendizado primário e colocar a elas algumas teorias que são já de um estudo mais avançado. Por exemplo, como eu falei, a teoria da relatividade de Einstein. Né? A gente não conseguiria, as crianças não iam ter capacidade, apesar de serem curiosas e tudo mais, não iam ter capacidade de compreender essa forma de falar, esse jeito de explicar e de compreender as coisas. Então, é importante que a gente não salte etapas, não não ultrapasse o limite daquilo que nós temos capacidade de compreender e de reter na nossa informação. Quem deseja evoluir precisa conhecer cada degrau, com os riscos de quedas e frustrações por tentar subir mais rápido do que lhe é possível. Não é? Nós temos que passar cada etapa, fazer o trajeto gradativo, muitas vezes lento,
muitas vezes causando-nos uma impaciência, porque a gente quer atingir rapidamente o ponto que nós almejamos, o que nós determinamos que é o nosso ponto de chegada, mas a gente esquece, não é, que isto tem um processo, isto tem uma forma de acontecer que não está determinada por nós. Nós simplesmente fazemos parte da engrenagem. E se eu quiser ultrapassar, não é? Quem já não fez essa experiência de subir a escada de 2 em 2 degraus ou de 3 em 3 degraus? Qual é a chance de acontecer um acidente, ou de acontecer um tropeço, de da gente cair, ou de acontecer uma coisa mais grave? É muito maior do que se eu subir degrau a degrau. E tendo sempre muito bem consolidado um pé num degrau, para depois tentar alcançar o outro. Não é? Se a gente tentar subir mais rápido, se a gente tentar subir com mais velocidade, se a gente quiser alcançar o objetivo saindo desse roteiro, certamente a gente corre um maior risco. Não quer dizer que aconteça a todos, mas a gente corre um maior risco de não conseguir atingi-lo e muitas vezes ficar até pelo caminho. Não é? De tantas frustrações, de tantos tropeços, de tantas quedas, a gente ficar pelo caminho e desistir. Mas já vimos também que sem perseverar, nós não conseguimos alcançar esse objetivo. Percebendo qual a sequência de passos no nosso caminho, quando nós descobrirmos qual é essa sequência que a gente tem que fazer, não esperemos que o alto venha, não é velha, é venha revelar espontaneamente suas maravilhas científicas e tecnológicas. Que a gente não fique imaginando que as coisas vão cair do alto, que vão cair do céu, né? Que vai ocorrer a inspiração divina, sim senhor, mas essa inspiração é a curiosidade. E depois tem que haver trabalho, não é? Porque senão, como diz, continua dizendo, roubando-nos o mérito no esforço de aprender e a correta apreensão de cada degrau alcançado. Ou seja, nós não podemos ficar sempre esperando que surja uma intuição, que surja um pensamento, que surja uma ideia e que essa ideia se desenvolva sozinha. Para haver o mérito daquilo que é feito, daquilo que é desenvolvido, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que, pegando nesta curiosidade, ou neste desenvolvimento, essa ideia inicial, fazer esse desenvolvimento para podermos atingir e alcançar o nosso, o nosso destino. Não é? E isto, até agora a gente estava falando um pouco só sobre a questão da mediunidade, da parte da ciência. Vamos agora, então, tentar entender como é que é na mediunidade, como é que se desenvolve a mediunidade, como é que isto começa. Também é pela curiosidade, também é pelo esforço, como é que funciona, não é? E Emmanuel diz que também na mediunidade não aguardes concessões de pichincha, que a gente não fique esperando que venha tudo muito fácil, não é? Com muita facilidade. Há nos reinos do espírito leis e princípios, novas revelações e novos mundos a conquistar. Tudo é um processo gradativo. Mesmo na mediunidade, não é uma faculdade que surge pronta, que surge de uma forma instantânea. Eu não sou médium, eu não posso dizer por experiência própria, mas do que Kardec vai dizendo, do que a gente vai estudando e compreendendo, é que nada disto é conquistado com facilidade. A mediunidade pode surgir como uma curiosidade, como uma intuição, como um despertar, uma faísca que faz acender ali um momento de lucidez, né? De pensamento lúcido e tudo, e a partir daí surge o que você tem que conquistar. E ele diz que isso, entretanto, exige, antes de tudo, paciência e trabalho, responsabilidade e entendimento, atenção e suor. Não é uma situação que venha completa e plena.
num primeiro instante. Muito pelo contrário. Segundo relatos de médiuns, há uma fase inicial da fase do descobrimento de muito sofrimento, de muito desequilíbrio, de muita, de muita luta, de muita resistência, de várias situações que põem o médium numa situação constrangedora, difícil, inclusive de conflito familiar, de conflito com as pessoas amigas, mas que vai ter que exige dessa pessoa que vai desenvolver a mediunidade, exige paciência e trabalho, responsabilidade e entendimento, atenção e suor. Nada acontece pelo mero acaso, nada acontece sem nenhum tipo de sacrifício. Né? Emmanuel, esse é o texto, esse é o trecho basicamente final do texto que Emmanuel diz. Na parte inicial ele faz, tem muita atenção, ele mostra que a parte da ciência, toda ela veio surgindo com a curiosidade do ser humano que vai levando cada vez mais à frente os seus, não vou dizer descobrimentos, mas os seus desenvolvimentos, né? A humanidade hoje é muito mais desenvolvida, né? E não adianta que nós queiramos hoje voar se a gente não consegue sequer andar, né? Isto tem um processo gradativo e tem uma forma gradativa e muitas vezes mais lenta do que aquela que nós gostamos e queríamos. Mas é a forma necessária e o momento necessário para que a gente aprenda. E vem, eu trouxe também aqui o livro dos médiuns, né? Para quem não sei se já foi referido ou se vocês lembraram, mas o livro dos médiuns agora, do mês de janeiro, completou os seus 160 anos. Né? Kardec fez o livro em 1851, ele está completando agora os seus 160 anos, e 61, desculpe, 1861 está completando agora os seus 160 anos. Né? Então, no capítulo 3, o método, o item 31, Kardec escreve: para se proceder no ensino do Espiritismo, como se faz nas ciências ordinárias, seria necessário passar em revista toda a série de fenômenos que podem produzir-se, a começar dos mais simples até chegar sucessivamente aos mais complicados. Então, Kardec vem dizendo que para a gente fazer o ensino do Espiritismo, tinha que começar no fenômeno mais simples e depois ir evoluindo para ver quais são os fenômenos mais complicados. Mas qual é o fenômeno mais simples que existe no Espiritismo ou qual seria o mais complicado? Né? A gente não tem essa gradação da fenomenologia. Né? Não há um fenômeno que seja mais simples ou outro mais complicado. Pode ter um que requeira mais ação espiritual, outro que requeira menos ação espiritual, mas todos eles são, de uma certa forma, complexos e difíceis de serem reproduzidos ou feitos pela nossa vontade. Né? Ele continua dizendo, né, justamente, que ora, isso é impossível porque não se pode fazer um curso de espiritismo experimental como se faz um curso de física ou de química. Por quê? Porque na física e na química a gente já sabe o que vai acontecer com as reações, a gente já sabe o que vai estar sujeito. Se eu misturar o elemento A com o elemento B, eu sei o que vai acontecer. Se eu lançar um projétil de uma certa, eu sei que órbita que ele vai descrever, que momento que ele vai descrever, não é? O trajeto que vai descrever, porque isso já está mais estudado. Agora, no Espiritismo não dá para fazer uma progressão e uma formação acadêmica do Espiritismo, não é? E ele diz que nas ciências naturais opera sobre a matéria bruta, que se manipula à vontade, e quase sempre se consegue determinar os efeitos.
Ele sabe, colocando certo elemento sobre a ação de certa outro elemento, o que pode acontecer. E é matéria bruta, a gente manipula, a gente movimenta, mexe, põe aqui, tira dali, mistura com esse, mistura com aquele. O que não acontece nos fenômenos espíritas, não é? No fenômeno dos, que envolve os espíritos. E ele diz que no espiritismo tem-se de lidar com inteligências dotadas de liberdade que provam a cada instante não estarem sujeitas aos nossos caprichos, que são os espíritos desencarnados. Não é? Esses que têm a liberdade, têm a inteligência e liberdade para fazerem muito mais liberdade do que nós que estamos encarnados, né? Tem muito mais conhecimento e percepção daquilo que envolve a eles e envolve a nós. Então, faz com que eles estejam, a gente não consiga, nós encarnados, consigamos manipular e movimentar do jeito que nós queremos. Pelo contrário, né? Nós é que somos manipulados do jeito que eles querem. Então, não dá para fazer essa formação como se faz uma formação acadêmica com o espiritismo. Né? E essas inteligências dotadas de liberdade não estão sujeitas aos nossos caprichos, não fazem aquilo que nós queremos porque nós queremos. Eles fazem aquilo que eles querem quando julgam que seja bom para nós e nos envolvem nesse processo se julgarem que é bom para nós. Até a questão da mediunidade, vai haver o desenvolvimento e é o encarnado que é levado à mediunidade, muitas vezes por espíritos que ou o atormentam ou o orientam para que isto aconteça. É necessário, pois, observar, esperar os resultados e colhê-los na ocorrência. Kardec foi um dos grandes desenvolvedores do espiritismo, mas antes dele já existiam outros estudiosos que estudavam os fenômenos. Não chamavam de espiritismo, porque ainda não tinha sido criada essa palavra, né? Mas estudavam fenômenos chamados paranormais ou chamados de outros mundos. Né? Porque havia já, Asakov fez vários experimentos, e Kardec tem uma metodologia de experimentação e de observação do que foi acontecendo que é realmente extraordinário. É difícil encontrar, inclusive nos dias de hoje, um pesquisador que fizesse com tanto método um tipo de desenvolvimento. Teve, inclusive, um senhor brasileiro, um pesquisador brasileiro, que fez já alguns anos atrás, e estudou cientificamente o método científico de Kardec para os fenômenos e para as ocorrências que ele foi observando. Né? Ele fez uma tese de mestrado só baseado na forma como Kardec monta o processo de desenvolvimento do espiritismo. E basta ver as obras que ele foi publicando, as várias obras que ele foi publicando, que demonstram exatamente isto. A cadência, a concatenação e tudo, a organização que ele tinha, todo o método que ele desenvolveu para fazer. É muito simples o meio de evitar esses inconvenientes. Basta começar pela teoria. Isto aqui ele fala um pouco mais à frente no item 31, que é justamente porque ele antes estava vendo quais seriam os inconvenientes de estudar ou de desenvolver o espiritismo como se fosse uma matéria científica, né? Terrena. Ele diz que é muito fácil errar as avaliações pelo julgamento que faça-se dos atos, porque são manipulados pelos espíritos, não por nós. Não é? Nós não temos o controle sobre esses fenômenos. Então, é muito fácil a gente errar o nosso julgamento pelo que está acontecendo. E ele diz que é muito fácil evitar esses inconvenientes, errar esses julgamentos, basta começar pela teoria. Ora, lá está. A gente, em vez de ir ao fenômeno, em vez de a gente buscar quando está entrando numa casa espírita, ou quando está se ligando ao espiritismo, em vez de eu achar, eu sou um médium, eu venho aqui buscar
a mediunidade ou vem aqui buscar o fenômeno, as pessoas devem se embasar, devem ter primeiro conhecimento de toda a parte teórica, de todo o conhecimento teórico que foi deixado por Kardec, né, e por seus, depois os outros fomentadores da doutrina espírita, por psicografias através de Chico Xavier, de Divaldo Franco, Raul Teixeira, enfim, entre outros, né, entre outros médiuns, que foram trazendo a complementação das informações, as obras de André Luiz, tudo isto faz com que a gente vá tendo um acréscimo, mas não adianta eu começar pelo meio ou pelo fim. Eu tenho que começar pela teoria básica, né? Nela, na teoria básica, todos os fenômenos são passados em revista, são explicados e se pode conhecê-los e compreender a sua possibilidade, as condições do que podem ser produzidos e os obstáculos que podem encontrar. Aqui já fazendo como é o livro dos médiuns, né? Fazendo uma alusão aos médiuns que entram, né, na doutrina espírita, ou que vêm buscar o desenvolvimento da sua mediunidade sem conhecer a panóplia de fenômenos, a quantidade de situações que estão ligadas. Porque, como ele disse, é muito difícil você fazer um estudo do espiritismo baseado na formação acadêmica que nós temos hoje humana. Porque os fenômenos não são controlados por nós, como ele já disse, não é? Então, é preciso eu compreender todos os fenômenos, como acontecem, o que pode acontecer quando vão, o que pode evitar aparecer um tipo de fenômeno, o que pode causar o adormecimento dessa mediunidade, o que pode fazer o afloramento dessa mediunidade. Então, além da curiosidade, a gente tem que ter o conhecimento. Basicamente, a gente precisa estudar, conhecer, como ele diz aqui, os fenômenos todos na parte teórica. Com isto, vamos ter embasamento. E não esqueçamos que todas as reencarnações, todos os processos reencarnatórios que nós fomos tendo, nós fomos criando conhecimento. Em cada reencarnação vai sendo acumulado um conhecimento. Por mais insignificante que pareça, a gente vai tendo esse tipo de conhecimento. Há uma passagem que Divaldo Franco conta, que certa feita, Joana de Ângeles disse para ele, a sua mentora, né, que ele teria que ler uma obra médica, né? Teria que ler um livro médico, com termos médicos e tudo mais. E ele estava a ler, começou a ler aquilo e não entendia nada. Ele falou, mas irmã, para que eu estou lendo isso? Eu não entendo nada, né? Eu não tenho conhecimento para isto. E ela explicou, não se preocupe. O que você precisa é ler para criar o palavreado, para criar os termos na sua mente. Isso depois a espiritualidade vai usar essa sua informação, vai usar esse seu a vontade em conhecer os termos para depois fazer a psicografia de obras. Porque é muito mais fácil você, depois de ter o conhecimento, saber daquilo que vai fazer ou ter contato com aquilo que vai acontecer, tanto na mediunidade como na nossa vida no dia a dia, né? E com isto, com o passar do tempo, nós vamos criando os nossos automatismos, nós vamos fazendo o nosso desenvolvimento, fazendo o nosso crescimento como espíritos e como seres humanos, né, pelo acumular de experiências. Se eu hoje consigo fazer uma tarefa com destreza e bem feita, é porque eu fui treinando essa tarefa e fui criando um automatismo. O meu cérebro foi criando uma forma de desenvolver aquilo, né, que hoje é muito simples e muito fácil. Como a gente vê muitas vezes crianças que reencarnam, que fazem tarefas que tocam piano, fazem, enfim, tocam instrumentos musicais, ou fazem certos cálculos, ou têm conhecimento de medicina que não é próprio daquilo, mas é por automatismos, pelo espírito que vai adquirindo esse conhecimento em vidas passadas, em reencarnações anteriores, fazendo então a somatória das várias reencarnações. E na questão da mediunidade também se coloca isto.
né? Vai se desenvolvendo o automatismo da mediunidade com o estudar e com o desenvolver, para que possa ser capaz de se tornar uma coisa mais simples e mais, vamos dizer assim, menos, com menos peso, com menos não é responsabilidade a palavra, porque a responsabilidade é cada vez maior, mas vai sendo cada vez menos complicado, ou menos desgastante, ou menos extenuante para esse indivíduo que vai desenvolvendo essa mediunidade, porque ele vai criando os seus mecanismos de recuperação fluídica, vai criando a sua condição, mas mais uma vez, não é uma coisa que nós controlemos a 100%, não é? É uma coisa que nós, de uma certa forma, é que somos controlados. Como dizia, que de ordinário os espíritos nos controlam. Não é? Então, é importante ter o embasamento e ter o conhecimento de todos os fenômenos e todas as capacidades de desenvolvimento dessa fenomenologia para poder saber com que lida. Né? Dessa maneira, qualquer que seja a ordem em que as circunstâncias nos fizerem vê-los, nada terão que possa surpreender-nos, não é? Conhecendo e tendo a informação teórica, quando você se deparar com o tipo de fenômeno, você já tem conhecimento, já não vai ser uma coisa estranha, você já adquiriu e já sabe como é que isso é um automatismo que você tem, não é uma coisa, enfim, e estranha, não é uma coisa que cause nenhum tipo de desconforto. E há ainda outra vantagem com o estudo, com o conhecimento, a de evitar muitas decepções ao experimentador. Aquele que começa a fazer o desenvolvimento da sua mediunidade vai, com o conhecimento teórico, com o conhecimento de todas as faculdades e toda a teoria, vai ter muito menos decepções porque vai entender, não é? É notório, porque sabe como é que as coisas vão acontecer, já está prevenindo, né, o que vai acontecer, que ele diz, prevenido quanto às dificuldades, pode manter-se vigilante e poupar-se das experiências à própria custa. Ele, como médium, né, com o desenvolvimento da mediunidade, vai sabendo até onde pode ir ou onde tem que parar e não pode ir mais. É interessante que isto, sem ser médium e tendo, né, o contato com alguns médios, é exatamente aquilo que eles vão relatando, que no início a fase é conturbada, o estudo faz com que haja esclarecimento, que haja conhecimento, que vai criando e vai sedimentando uma segurança maior nessas suas experimentações e vão deixando cada vez mais seguros e mais tranquilos, percebendo inclusive e controlando inclusive os momentos onde pode haver ou não a interferência do mundo espiritual, tentando se prevenir e se precaver de situações mais constrangedoras, mais desagradáveis para a sua vida, enfim, diária e tudo mais. E Emmanuel ainda diz, né, que há ainda uma armadilha na curiosidade. Tem pessoas que não conseguem dar o passo seguinte, não se libertam da curiosidade, não se envolvem com o esforço da compreensão e do estudo. Né? Aqueles de nós que, mesmo tendo aguçada a sua, a sua curiosidade, não se envolvem com o esforço da compreensão e do estudo. Ficam, enfim, parados, estáticos, deixando-se estar. São aqueles que, onde têm um fenômeno, correm para ver, comentam com os outros, descrevem com grande prazer, conhecem inúmeros grupos, inúmeros livros, inúmeras histórias, mas não se aprofundam para buscar as verdades eternas, nem se comprometem com nada. Não é? Aqueles que vêm para ter uma curiosidade e o conhecimento, mas que ficam superficializados. Não há um aprofundamento, não há um comprometimento, não há o esforço, não é? E não fazem o aprofundamento daquilo
que foi proposto, que foi tido como um momento importante para o seu desenvolvimento. E, nas palavras de Emmanuel, todo progresso sempre pedirá esforço. Que nós não tenhamos a ilusão que a atividade da mediunidade, ou seja, a atividade que for, que será sempre uma coisa agradável, que será sempre prazerosa, que trará sempre uma grande satisfação. Vai ter momentos de reflexão, vão haver momentos de dificuldade no trajetória, vão haver momentos de incerteza, como em qualquer outra atividade. A atividade da mediunidade é, como qualquer outra atividade, um processo evolutivo gradativo, que vai se tendo conhecimento e vai se adquirindo a capacidade de compreender cada vez mais, desde que haja o comprometimento e o esforço. A curiosidade vai trazer esse desenvolvimento, mas nós temos que aprofundar e fazer com que sejamos mais responsáveis e mais capazes de desenvolver esse tipo de situação. Não podemos esquecer também que todo o estudo e todo o trabalho que é feito tem por base e tem por fundo os nossos compromissos, o nosso comprometimento com todo tipo de tarefa que nós viemos reencarnados para desenvolver. Não é? O compromisso que nós assumimos no momento da reencarnação e que isto, não sendo cumprido, vai acumular para a próxima reencarnação, que nós teremos que fazer aquilo que fizemos agora, não fizemos agora, e aquilo que teríamos que fazer da próxima vez. Isto é quase como um curso que a gente vai fazendo. Não ultrapassou uma etapa, você não regride, você repete aquilo que você está fazendo. Você vai ter que se esforçar mais na próxima vez para poder ultrapassar essa etapa a que você se propôs fazer. Esse era a reflexão que eu tinha para trazer sobre a curiosidade e a mediunidade, que a gente consiga, buscando os nossos momentos, né, curiosos, os nossos momentos que nos instigam a buscar a informação, que nós consigamos, através do nosso esforço, da nossa dedicação, ser um pouco mais hoje, ou ser um pouco mais do que nós fomos ontem, para que a gente possa pôr em prática todo o conhecimento e todas as assimilações e aquisições que fomos fazendo durante todo o nosso processo reencarnatório. Não é? É importante que nós tenhamos em mente que a situação que vivemos hoje é a mesma situação necessária para o momento. Nós sabemos que estamos num momento de transição, não é? Pelas informações que nós vamos tendo, e isto é importante, manter a paciência e a serenidade, como estava lá escrito por Kardec, manter o foco, manter a curiosidade sempre aguçada e buscando, no nosso esforço do dia a dia, desenvolver uma atividade que seja proveitosa para nós e para o nosso próximo, para aquele que está próximo a nós e que está junto conosco. Porque muitas vezes nós somos exemplo para as pessoas, tanto para bem quanto para mal, que a gente não faz ideia de como é que estamos marcando a vida do outro, de como é que a gente está exemplificando com todas as ações, com todas as atitudes que temos no nosso dia a dia. Então, vamos fazer a nossa oração de encerramento agora, mantendo mais uma vez a serenidade, buscando nos amigos espirituais a força e o auxílio para que sejamos capazes de suplantar as dificuldades e os nossos degraus, que sejamos seguros e tranquilos, subindo cada um à sua velocidade, cada um no seu momento, lentamente ou rapidamente, subindo degrau a degrau, sem cortar nenhuma etapa. Sejamos nós merecedores de todo o amparo e auxílio
que temos dos Espíritos, sejamos nós merecedores de toda a confiança do alto, agora e sempre, na graça de Deus. Fiquem bem, fiquem em paz e que tenham uma boa semana.